Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2-1 aqui no estádio Santiago Bernabéu, uma vitória que contou com gols de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Os dois jogadores foram responsáveis pelos gols do Real Madrid, que fez um primeiro tempo muito bom e uma segunda parte bem ruim. Inclusive, parte da torcida do Real Madrid, apesar da vitória do time, vaiou o Real Madrid no final do jogo porque não estava gostando do que estava vendo. Um primeiro tempo muito bom e uma segunda parte para pensar do time do técnico Carlo Ancelotti. Antes de mais nada, trazer para vocês algumas informações. O Courtois, Ancelotti confirmou problemas musculares, um pequeno problema, não jogou essa partida, inclusive nem foi relacionado, mas deve voltar para o jogo de quarta-feira contra o Atlético de Madrid, jogo de volta das oitavas de final da Champions. O Rüdiger, com uma gripe, também não esteve nesse jogo e deve voltar também para o jogo de quarta-feira. E o Fede Valverde começou no banco de reservas, mas depois entrou no segundo tempo. O Real Madrid jogou com Lunin no gol, Lucas Vázquez na lateral direita, Fran Garcia na lateral esquerda e a dupla de zaga com Raul Asensio junto com Alaba. Desses 5 jogadores, 4 não devem ser titulares na partida contra o Atlético de Madrid. Apenas Raul Asensio deve repetir no time titular. Um jogo que também contou com a volta de Jude Bellingham. Depois de cumprir 2 jogos por suspensão em La Liga, ele voltou ao time titular. O Real Madrid jogou com o seu quarteto a partida de hoje, com Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior. O Real Madrid começou bem a partida, criando muitas ocasiões, inclusive aos 13 minutos, Vinícius Júnior carimbou a trave. O Vini, que foi o melhor jogador do Real Madrid nessa partida, principalmente no primeiro tempo, onde ele conseguiu vencer o seu marcador muitas vezes, no 1 contra 1 pela ponta esquerda, e criou muitas ocasiões para o time do Real Madrid. Também, como ele costuma fazer, levantou o torcedor do Real Madrid da arquibancada com os seus lances. O primeiro gol do Real, que estava buscando muito, que estava dominando e levando o Rayo Vallecano para trás, sai aos 30 minutos de jogo, com uma jogada que começa com um belo passe do Vinícius de trivela, algo que a gente tem se acostumado a ver ele fazer. Ele lança o Mbappé na velocidade, que vai muito bem, lendo o tempo do passe do Vinícius e controlando a bola até a área. Depois domina, controla a jogada e finaliza no gol. Um gol muito importante para o Kylian Mbappé, que estava sendo um dos jogadores mais criticados depois dos últimos jogos. Ele teve aquele problema no dente no jogo da Copa do Rei, e a partir de então a gente viu um Mbappé bem diferente do que estávamos acostumados a ver antes. Um Mbappé que estava com dificuldade de marcar e que estava com dificuldade de se encontrar dentro do jogo. Um gol muito importante, porque depois de 3 jogos ele volta a balançar as redes. O Mbappé, que nessa temporada é o artilheiro do Real Madrid com 29 gols marcados. Em La Liga tem 18 gols e na Champions tem 7. Ele marcou aquele hat-trick contra o Manchester City, mas não conseguiu balançar as redes no último jogo contra o Atlético de Madrid, a ida das oitavas de final da Champions. E o gol que ele marca hoje dá ao torcedor uma esperança, porque o Mbappé vai ser um jogador muito importante na volta das oitavas de final na quarta-feira no estádio Metropolitano contra o Atlético de Madrid. Depois, o segundo gol é um golaço do Vinícius Júnior, que faz tudo sozinho na jogada, vence todos os seus marcadores, dribla, volta, tenta encontrar o melhor espaço e finaliza no gol para marcar o 2-0 para o Real Madrid na partida, então 4 minutos depois do gol do Mbappé. É um golaço do Vinícius Júnior. O técnico Carlo Ancelotti disse na entrevista coletiva que todo gol foi do Vini, que foi uma jogada espetacular do brasileiro, que está sendo muito elogiado pela imprensa da Espanha depois desse jogo, que alguns titulares, algumas manchetes dizem que se este Vinícius aparecer no jogo de volta das oitavas de final da Champions, o Real Madrid vai ter um grandíssimo reforço para esse jogo, porque realmente o primeiro tempo, todo o jogo do Vinícius foi bom, mas o primeiro tempo em especial. Vini chegou aos 19 gols na temporada com o Real Madrid e aos 103 com a camisa do Real, está a 1 de igualar o Ronaldo Fenômeno como maior artilheiro brasileiro vestindo a camisa do Real Madrid. Ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos, o Rayo Vallecano marca o 2-1, marca o seu gol na partida. O Real Madrid com muitos erros de passe, muitos erros de tomada de decisões, principalmente no setor defensivo. Não foi um muito bom jogo de Jude Bellingham, que voltava depois dos jogos de suspensão, e foi um muito bom jogo de Aurélien Tchouaméni, que também foi elogiado pelo Ancelotti depois da partida. Ele
que chegou a ser vaiado recentemente aqui no Bernabéu e depois dessas vaias conseguiu se sobrepor e neste momento está sendo o volante defensivo que o Real Madrid sentia falta, fazendo muitos bons jogos hoje de novo, recuperou muita bola, interceptou muita jogada e foi a segurança no meio de campo do Real Madrid nessa partida contra o Rayo Vallecano. Segundo tempo do Real Madrid bem abaixo do primeiro tempo, inclusive o Rayo Vallecano ganha em posse de bola do Real Madrid em toda a partida pela posse de bola que teve na segunda parte. O segundo tempo terminou com 63% de posse de bola para o Rayo Vallecano, que realmente dominou o jogo contra o Real Madrid, que estava tentando jogar no contra-ataque, mas não estava conseguindo ser efetivo. Rodrigo, Mbappé e Jude Bellingham deixaram o campo, foram os 3 substituídos. Valverde, Camavinga e Brahim Dias entraram para dar um pouco mais de fôlego para o Real Madrid. Endrick e Arda Güler aqueceram praticamente todo o segundo tempo, mas não tiveram minutos nessa partida e o Luka Modric jogou todo o jogo. Isso nos dá um indício de que muito provavelmente ele não vai ser titular na partida contra o Atlético de Madrid. Um muito bom jogo do Real Madrid no primeiro tempo, um segundo tempo muito abaixo. O Ancelotti disse na entrevista coletiva que se o Real Madrid repetir o que fez na primeira parte, tem muitas possibilidades de seguir adiante na Liga dos Campeões. Quarta-feira, no Estádio Metropolitano, Atlético de Madrid e Real Madrid, o jogo decisivo que vale vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Lembrando que o Real Madrid venceu o primeiro jogo no Bernabéu e agora a volta é na casa do Atlético de Madrid.